hoje quem está aqui comigo é o Roberto, sócio-diretor da Global Suprimentos, né, onde ele vai compartilhar um pouquinho da história, de como foi a consultoria comercial junto à Build, né? E antes de mais nada, gostaria de agradecer teu tempo aí, Beto, por estar presente aí comigo nesse bate-papo. Imagina. Só tenho a agradecer e fico feliz em poder contribuir. Show, Beto, show. Beto, antes de mais nada, me conte, né? O pessoal quer conhecer um pouco mais. O que a Global Suprimentos faz? Qual que é o core business de vocês? O que tu pode compartilhar aí com a audiência? Bom, a Global Suprimentos Industriais, ela nasceu para ser uma fornecedora de suprimentos diversos para a indústria, né? Desde embalagens, equipamentos de segurança, Brasil, trocas, marchas, festas, toda a parte de suprimentos para a indústria consumíveis, né? Que a gente nasceu para fornecer. A gente já está há 7 anos no mercado, né? Mas a gente passou uma transformação no final de 2018, onde a gente optou por segmentar mais a empresa e atuar apenas na área de embalagem industrial, né? Focando na parte de embalagens industriais. Quando a gente fala de embalagens, a gente fala de filmes termoencolhíveis, falamos de plástico bolha, mantas de polietileno, mantas protetivas, fitas de arqueamento, fitas adesivas, papelão ondulado, tudo que é a embalagem secundária, que a gente chama, né? Que não é a embalagem que tem contato direto com o produto, mas é a embalagem que vem depois para fazer o transporte, seja da indústria até um centro de distribuição, ou até o consumidor final, enfim, a gente fornece, o que a gente faz. Entendi, Beto. Então, basicamente, é um produto onde você vende várias vezes para o mesmo cliente, né? É um cliente que você abre e você tem uma amálgama, um leque de produtos grande que você vai conseguindo fazer revenda conforme os meses passam, né? Esse é o modelo de vocês. Sim, isso, a gente chama de venda recorrente, né? Isso. A gente vai lá, a gente negocia com o cliente, a gente demonstra como é que é a nossa empresa e após a criação dos laços de confiança, aprovação de amostras, de produto, a gente se torna fornecedora recorrente desse cliente. Tá? Inicialmente com a gente. Perfeito. E Beto, nos compartilhe, como que era o teu processo comercial da Global aí, antes do início da consultoria, né? Eu me lembro muito bem que um dos principais objetivos era conseguir realmente organizar a casa para conseguir gerar métricas mais específicas, conseguir tornar o teu time mais produtivo, né, e eficiente. Mas me conte aí como que era antes, né? O retrato. Como eu comentei contigo, a gente estava passando por uma transformação, né? Na Global, então a gente mudou todo o time, né? A gente reduziu bastante o time comercial, inclusive. E um dos meus objetivos era que a gente conseguisse ter o comercial na mão, né? Um comercial orientado a dados, onde a gente conseguisse ter os dados na nossa mão e conseguisse ter um controle sobre todo o processo comercial, desde o início lá da prospecção até o final, que a gente não perdesse as informações e nem o contato com esse cliente. Esse era o principal objetivo que a gente queria implementar. Então a gente também, eu já tinha experiências com algumas ferramentas, eu já tinha feito diversos testes, implementado outras vezes, tinha dado errado, né? E faz parte do processo de aprendizagem, né? Com certeza. Erros, testar, né? Então, eu já tinha testado algumas ferramentas, já tinha tentado estruturar o processo outras vezes, né? E quando eu entrei em contato contigo, foi, cara, agora a gente vai dar mais uma vez, vamos começar de novo, vamos tentar estruturar esse processo para fazer um comercial orientado a dados. Sim. Não, legal, Beto, porque até eu me lembro bem que tu, né, até nesse sentido, tu comentou que fez alguns testes com algumas ferramentas, né? E é muito comum às vezes a gente achar que a ferramenta vai trazer o resultado que a gente está querendo, né? Mas é o inverso, é o processo que faz a ferramenta realmente performar e entregar o resultado. Sem ter o desenho certo e as pessoas certas, a gente não consegue chegar nesse resultado, né? Sim. Nós já éramos usuários do Pipedrive, por exemplo, desde 2015, né? Que estão fazendo parte do nosso processo comercial hoje. Então a gente já utilizava. Eu concordo contigo, né? Que é muito importante a ferramenta, ela está com o processo bem alinhado, que é o que a gente sempre teve dificuldade em implementar. Exatamente. E me conta, Beto, como que a tua especialização, né? No início da consultoria, a gente fez um diagnóstico inicial, né?
Mas me conta, como que era especificamente tua área comercial? O vendedor, ele fazia o papel de... Ele prospectava, fechava e também dava mais ênfase na recompra, né? Me conta como que era e como se tornou hoje o teu processo comercial, né? Qual que é a fotografia do antes e do depois, né? Como que os teus vendedores vendiam e hoje como que está estruturada a área, né? Sim, o vendedor, ele tinha o papel de fazer o processo do início ao fim, né? Então, das coisas que eu já tinha lido o livro Receita Previsível, que para todo mundo, porque já tinha lido ele lá em 2016, 2017. Então, a gente tinha uma noção, né, de como é que poderia ser um processo, como ele podia ser dividido, digamos assim, quebrado em algumas etapas, mas é muito difícil de implementar isso, né, principalmente porque toda a literatura disso é uma literatura americana e que está muito orientada à venda de software, né? Então, tu adaptar isso para o Brasil e adaptar isso para uma distribuidora, que é o nosso caso, é um desafio bem grande. A gente descobriu que é bem grande mesmo. Então, a gente tinha um vendedor que ele pegava o telefone, fazia ligação, ele negociava, ele identificava quem eram os bons leads, né? Botava a proposta, negociava, fechava o negócio e depois ainda fazia a pós-venda, mantinha esse cliente dentro da base. E o que a lógica da Receita Previsível diz é que o vendedor, ele começa a fazer a prospecção para dentro de uma empresa, por exemplo. Ele faz muitas prospecções para buscar clientes, etc. Chega um momento que ele tem que começar a atender esses clientes. Então, ele está no crescimento de abertura de clientes e chega ali, e ele começa a ter muita demanda desses clientes que já estão na base dele. E nisso ele para de prospectar, porque ele não tem mais tempo para isso. E daí a roda para. Começa a cair. E daí depois chega um momento que esses clientes que estão na base dele, eles começam a sair um pouco da base, perde um cliente, perde outro, e ele vê, preciso voltar a prospectar. E daí aquele gráfico começa a subir de novo. Então a gente tem esses picos e vales, né? Falta de picos e vales, isso aí. E falta dessa previsibilidade, né? De ter uma constância de crescimento. Então, a gente já tinha esse entendimento, mas não sabe como é que a gente implementa isso. Aplica, né? Isso. Então, assim era o processo comercial. Nós estávamos em 3 pessoas no processo no final do ano passado. E a gente tinha setado um objetivo para chegar a 7 pessoas no comercial ao final de 2021. E hoje a gente está em 7 pessoas no processo comercial. Hoje a gente tem 2 SDRs, né, que é uma que a gente dá, que é o pré-vendedor. É a pessoa que ela faz uma qualificação dos leads que a gente está prospectando e busca fazer uma espécie de match, né, usando esses termos que hoje também conhecidos, entre a nossa empresa e a empresa que a gente está se conectando. Porque não adianta a gente tentar vender um produto, um serviço que o cliente, que o lead lá do outro lado não tem interesse. Tu está perdendo teu tempo, ele está perdendo teu tempo, eu perco o tempo dele, ninguém ganha nada nisso. E esse é o papel principal do pré-vendedor. Fazer essa qualificação, entender, ver se a gente tem um perfil de cliente ideal, ver se aquele cara que a gente está entrando em contato é o perfil ideal de cliente que a gente está buscando. E também não simplesmente colocar a proposta por proposta, né? Isso. E entender também se nós somos o perfil ideal de fornecedor daquele cliente, daquele possível cliente. E quando dá esse match, né, aí sim, o pré-vendedor faz a passagem de bastão pro closer, que é a figura do vendedor mesmo, né? Já com todas as informações, a gente chama de passagem de bastão, que é que nem a corrida de revezamento, né? Tocar o bastão na frente, o cara não vai conseguir dar sequência. Então faz uma passagem de bastão fluida, o vendedor recebe essa informação, já o pré-vendedor passa um e-mail, passando toda a informação organizada, o vendedor já com toda essa informação, ele entra em contato com esse lead muito iniciado, né? Pronto para fazer aquela negociação. Então ele entra, o vendedor é quem tem conhecimento técnico a respeito do produto, coisa que o SDR não precisa ter. O vendedor faz uma ligação de entendimento, alinhamento de pontos, etc. E fazendo sentido aí sim ele vai colocar uma proposta. E a partir dessa proposta também a gente vai ter um acompanhamento dessa negociação até o fechamento. E daí depois disso a gente tem também o pós-venda, que é também o closer que faz o cuidado.
para que esse pessoal ele esteja sempre numa organização. Quando que é uma possível provável nova compra? Qual que é o perfil desse cliente? Compra de quanto tempo? Que a gente esteja sempre acompanhando e não perca a mão desse cliente. Sim. É como se fosse realmente um modelo de produção, né? Começa lá, se está faltando matéria-prima, a produção fica parada e tu não consegue evoluir. É um pouco nesse sentido, né, Beto? E muito legal tu compartilhar esse ponto, porque quando a gente iniciou a consultoria, o vendedor ele fazia as 3 atividades, né? Prospectava, fechava e atendia os próprios clientes. Então isso gerava uma ineficiência que ele não sabia o que priorizar, né, Beto? E hoje, para ti também como gestor, fica muito mais fácil ter controle sobre isso, né? Sim. Exatamente. A gente tem os dados na nossa mão. Não é fácil. Não é fácil a gente chegar nesse ponto, né? Dá muito trabalho. É muito importante que a gestão tenha um entendimento de que é um processo de transformação, né? É um processo de transformação de mentalidade. Não é clicar um botãozinho e dar certo, né? Não é, vou apertar esse botão aqui, da noite pro dia vai acontecer, né? Não. É pelo menos 3 meses de bater cabeça para entender como é que funciona o processo, para depois de mais 3 meses o processo está começando a girar. Então é um processo de, no mínimo, 6 meses para começar a entender como é que ele funciona. E de 1 ano, assim, para estar com um processo razoavelmente maduro. É o timing assim, que demora para conseguir alinhar um processo desse. Pelo menos foi a experiência que a gente teve, né? E é o que a gente estuda também, tudo que a gente já tinha visto aqui. Não é rápido, não adianta, é demorado, dá trabalho, mas o resultado ele vem. O resultado vem. Beto, me compartilha aí como que foi o processo de consultoria, né? A Global é um cliente recorrente da Build, né? Não foi um projeto que iniciou e finalizou, teve uma boa continuidade aí, a gente já está há 1 ano nesse processo de consultoria. Mas conta como foi esse processo, né? Desse 1 ano, desde lá de outubro de 2020 até agora, para quem está vendo dezembro de 2021, né? A gente começou com consultorias presenciais, semanais, tá? E com o passar do tempo a gente começou a fazer, na verdade era uma semanal e 3, uma presencial e 3 online. E a gente foi acompanhamento, né? Então primeiro faz um diagnóstico, entende como é que é o estágio que a gente está, entende as ferramentas que a gente já utilizava, houve a sugestão de algumas ferramentas, né? No caso, a gente fez um contato então com o pessoal, fizemos um estudo de viabilidade, entendendo que era o que nós desejávamos. Isso é muito importante, né? Porque a gente está disposta a querer fazer essa mudança. E a gente começou a fazer a implementação da ferramenta, contratação de novas pessoas, treinamento e acompanhamento. Acompanhamento semanal, olhando indicadores, olhando números e fazendo ajustes, né? Então, como eu comentei, 3 meses para se situar, entender e começar a entender como é que é o processo. 6 meses para a gente começar a ver os primeiros resultados e depois mais 6 meses para ajustes, né? Para estar com o processo aí rodando. Né? E a gente sabe que ainda tem muito a se aperfeiçoar, né? Mas é um processo mais ou menos para se executar. Né? E o ideal é que é acompanhamento semanal, né? Para nós todos funcionar bem dessa maneira. Porque muito daí bom, né? Nós como gestores e também as pessoas que estão executando, elas têm feedbacks recorrentes também. Está sempre tendo feedback, fazendo correções e ajustes. Show de bola. E quais resultados, né? O pessoal deve estar vendo esse vídeo ouviu bastante coisas legais, mas quais foram os resultados de maneira geral aí na empresa que vocês estão colhendo hoje, né? Em 1 ano aí a gente mais que dobrou o faturamento da empresa. Na verdade foram 3 anos, foram 3 anos ao todo, assim, que a gente triplicou o faturamento da empresa. Né? E nesse último ano, assim, ele teve um crescimento bem específico. Mas eu acho que mais do que crescimento de faturamento, a gente tem o processo na mão. Né? A gente tem o comercial na mão. Tu sabe o porquê que tu vendeu mais. Sabe de onde que veio aquilo.
consegue medir quantos clientes foram abertos, quantos clientes saíram. Tu tem aquilo na mão e te gera a previsibilidade. Por exemplo, a gente sabe que ano que vem, a gente está aqui gravando esse vídeo mais da metade de dezembro, acho que dia 22 de dezembro de 2021, e a gente sabe que 2022 é um ano de muita incerteza, é um ano de mudança política, é um ano que a gente tem previsão de crescimento de 0,5% do PIB, né? Então a gente tem os últimos 3 meses de estagnação, então as perspectivas não são boas, digamos assim, a nível de economia, né? Sabe que muitas empresas vão passar por dificuldade, mas isso, por a gente ter essa estrutura bastante organizada de processo comercial, a gente sabe quais botões apertar para fazer para acelerar o processo de produção. Então, que o dano seja menor, que vocês consigam contornar, né? O que vocês têm controle, vocês terem na mão isso. Não ficar à deriva do mercado também, né? Porque quando o mercado está aquecido, a gente consegue, né, surfar. Mas quando ele dá uma desaquecida, a gente precisa ter esses gatilhos, né, Beto? Pra gente ter controle e conseguir crescer da maneira que a gente consegue, né? Tem que ser mesmo. Então, por mais que seja um ano que a gente sabe que vai ter bastante dificuldade, isso nos traz uma tranquilidade maior. Saber que se a gente vai pisar no acelerador, a gente sabe aonde está o acelerador e como acelerar. E as projeções são ótimas para 2022, apesar desse cenário, né? Eu tenho na mão, consigo projetar e consigo controlar, né, Beto? Muito bom mesmo, Beto. E agora eu gostaria de saber da tua parte, para quem está assistindo esse vídeo, que mensagem tu tem a trazer? Você indicaria a Build, né? Para quem está em dúvida, está pensando se contrata a nossa consultoria ou não, tu indicaria? Então, sendo bastante honesto, de nada vai adiantar fazer uma contratação se você não estiver disposto a mudar. Se você não estiver disposto a fazer, se não estiver disposto a pegar as pessoas, envolver todo mundo e peitar uma mudança, não vai trazer mudança para a empresa. Mas se a gestão da empresa estiver disposta a encarar um desafio de transformação, né, principalmente com um processo mais digital, quiser fazer isso de verdade, a Build consegue ajudar nisso. Isso é o que a gente fez junto. Né? E tem que sentar, tem que estar disposto a fazer, conversar, mudar, testar, errar, acertar. É um processo. Mas para quem está disposto, vale a pena e funciona de verdade. Eu só agradecer, né? A gente fez um trabalho bem bacana nos últimos anos. A gente também comente. Show de bola, Beto. Eu acho que esse disclaimer teu aí nesse final é um ponto muito importante. Conforme eu falei, né? Não é plug and play. Não é eu coloquei aqui um cabo e a coisa vai acontecer do nada e o faturamento vai crescer do nada. São muitos percalços. E no outbound, na prospecção ativa, a gente tem esse desafio ainda maior, né? Porque, querendo ou não, são pessoas são diferentes entre si e o processo também precisa estar validado. Então, é tentativa e erro e entender que é um processo, não é da noite pro dia que as coisas acontecem, né, Beto? Um ótimo ponto que eu acho que, para quem tá vendo também, elucida bastante como que é o processo. Então, isso é muito bom. Beto, agradeço a tua atenção, acredito que seja isso da minha parte. Passo a bola para ti aí para uma finalização, né? Uma mensagem final e agradeço o teu tempo novamente aí. Legal. Cara, mais uma vez eu ia agradecer o trabalho que a gente fez junto, foi bastante positivo. Não foi fácil, né, Lucas? Desde o começo lá, né, com os momentos de altos e baixos, tem tempo que vai por aqui, detestava, ajustava, né? E a gente amadureceu juntos também, né? A gente aprendeu muita coisa juntos também, com certeza. Então, só agradecer esse trabalho que a gente desenvolveu. E a gente já tem outros projetos que a gente já está tocando agora, né, Lucas? Com certeza. Mais na área de marketing. Então, só agradecer esse trabalho aí, desejo muito sucesso para ti, que é um cara trabalhador, merece sucesso para nós, né? Show de bola, Beto. 2022 vai ser um ano bom para todos nós, porque nós temos controle do nosso comercial. Esse eu acho um ponto muito importante, né? Valeu, Beto. Forte abraço, a gente se fala aí. Valeu. Eu agradeço. Tchau, pessoal. Sucesso. Até mais. Valeu.